Cheguei a Red Canyon numa tarde de agosto, quando o sol pendia sobre as montanhas como ferida aberta, sangrando laranja e vermelho sobre os picos rochosos. A poeira subia da rua principal em redemoinhos secos que dançavam entre as pernas dos cavalos amarrados aos postes desgastados, e o vento quente trazia cheiro de couro queimado, suor de cavalo e algo mais antigo, mais pesado, como se a própria terra carregasse memória de sangue derramado. Eu tinha vindo do Colorado, procurando trabalho nas minas de prata, que diziam estar contratando homens dispostos a descer 300 pés de profundidade por $2 ao dia. Mas o que encontrei foi uma cidade pequena demais para seus próprios pecados, grande demais para esconder sua crueldade. As construções eram de madeira desgastada pelo sol e pelas chuvas raras, pintura descascando em tiras longas, janelas quebradas remendadas com tábuas pregadas de qualquer jeito. Na praça central, diante do banco de tijolos vermelhos e da igreja de madeira desbotada com seu campanário torto que nunca teve sino, havia um leilão acontecendo sob o sol brutal. Não de gado, cavalos ou terras. De gente. Uma mulher estava no palanque improvisado, feito de caixotes de maçã, empilhados precariamente, pés descalços manchados de terra vermelha, vestido de algodão cru, rasgado no ombro esquerdo, deixando ver a pele morena, marcada por cicatrizes antigas que formavam padrões irregulares como mapas de dor. Os cabelos negros e lisos caíam sobre o rosto como cortina de luto, escondendo os olhos, mas não escondendo a vergonha que emanava dela, como calor de febre alta. Havia correntes invisíveis nos pulsos, não de ferro, mas de dívida, e papel assinado com tinta preta, o que naquele lugar e naquele tempo valia mais que qualquer metal forjado. O leiloeiro era um homem gordo de colete marrom, manchado de suor nas axilas, formando meia-luas escuras. Chapéu de palha desfiado na borda, voz esganiçada cortando o ar quente como faca sem corte. Ele segurava um pedaço de papel amarelado que chacoalhava no ar. $15 por 3 meses de serviço. Ela cozinha, costura, trabalha duro como mula de carga. Não morde, não foge. Índia mansa, já domesticada. A multidão ria. Homens de roupas sujas de trabalho pesado, fazendeiros de chapéus largos cobertos de pó da estrada, até mulheres que deviam saber melhor porque eram mulheres, também riam, talvez aliviadas de não serem elas ali em cima. Alguns homens faziam gestos obscenos com as mãos grandes e calejadas, sugerindo usos que não tinham nada a ver com cozinhar ou costurar. E a multidão ria mais alto ainda. Ela não erguia os olhos. Permanecia imóvel como estátua de sal, apenas os dedos tremendo levemente contra o vestido rasgado. Fiquei ali parado na beira da multidão de uns 50 homens e mulheres, segurando as rédeas do meu cavalo baio, um animal velho e cansado, com uma estrela branca na testa, que tinha me acompanhado desde Denver, através de montanhas e desertos, sentindo algo revirar no estômago, como quando você come carne estragada ou bebe água podre. Eu tinha visto coisas ruins antes nos meus 32 anos de vida. Tinha visto homens enforcados em praça pública por roubar pão para alimentar filhos famintos. Crianças de 7 anos trabalhando 16 horas em minas até os pulmões ficarem pretos como carvão. Fazendeiros perdendo tudo o que tinham construído em gerações porque os banqueiros de Boston decidiam que queriam mais juros. Índios sendo expulsos de terras que eram deles havia 1000 anos. Mas aquilo ali, aquela mulher sendo vendida em praça pública, enquanto o pastor da igreja metodista assistia do outro lado da rua, sem dizer nada, apenas ajustando os óculos e olhando para o chão. Aquilo me fez sentir uma náusea diferente, mais profunda, como se a doença estivesse na alma do mundo e não apenas no estômago. Aquilo não era escravidão nos moldes antigos, que tinha acabado oficialmente com a guerra há quase 20 anos, mas era servidão do mesmo jeito, talvez pior,
porque vinha com papéis legais carimbados e assinados, com juízes que validavam e xerifes que executavam. Dívidas herdadas de pais mortos que nunca tiveram chance de pagar, contratos assinados por analfabetos que faziam X em vez de escrever o nome completo, leis territoriais escritas por homens ricos que permitiam que credores vendessem trabalho alheio como se fossem sacos de grãos, barris de uísque ou cabeças de gado. Eu conhecia essas leis porque tinha estudado um pouco de direito antes da guerra, quando ainda achava que o mundo podia ser consertado com palavras bonitas e argumentos bem construídos. Sabia que eram legais, mas não eram justas, e há uma distância enorme entre essas duas coisas, uma distância que pode caber o sofrimento de milhares de pessoas. O leiloeiro bateu o martelo de madeira contra o caixote, fazendo um som seco e final que ecoou pela praça empoeirada. Vendida ao Sr. Caleb Thorne por $20,50. Que Deus abençoe este negócio. Um homem alto, de barba grisalha, descuidada e suja, olhos pequenos e cruéis como os de um porco selvagem, roupas de fazendeiro rico com camisa de linho branco e botas de couro trabalhado com desenhos florais que deviam custar mais do que aquela mulher estava sendo vendida, subiu ao palanque com passos pesados que faziam os caixotes gemer, ameaçando desabar. Ele agarrou o braço dela com força brutal. Dedos grandes e sujos, cerrando ao redor do pulso fino até os nós dos dedos ficarem brancos e a carne dela vermelha. E a puxou escada abaixo, como quem arrasta um saco de farinha. Ela tropeçou na barra do vestido longo. Caiu de joelhos na terra vermelha, levantando nuvem de pó que ficou suspensa no ar como névoa. Ele riu alto, um som áspero e feio que me fez cerrar os punhos até as unhas entrarem nas palmas. Levanta, maldita! Ou prefere que eu te arraste pelos cabelos até o rancho na frente de todo mundo? Ela não respondeu. Começou a se levantar devagar, com dignidade que não devia mais ter, mas tinha. Eu não planejei o que fiz a seguir. Não houve pensamento racional, cálculo frio de consequências, ponderação cuidadosa sobre se devia me meter em assunto alheio numa cidade estranha onde eu não conhecia ninguém, não tinha aliados, não tinha poder nem influência. Simplesmente amarrei meu cavalo no poste mais próximo, atravessei a praça em 6 passos largos e decididos, chutando a poeira vermelha. E parei diante dele com o sol queimando minhas costas através da camisa de algodão suada. Fiquei entre ele e a mulher, como barreira humana. Eu pago $30, falei, e minha voz saiu mais firme e alta do que eu esperava, ecoando pela praça que de repente ficou silenciosa. Até o martelo da ferraria parou de bater. Caleb me olhou como se eu fosse um cachorro latindo fora de hora. Algo irritante, mas fundamentalmente insignificante. Ele cuspiu uma gosma marrom de tabaco mascado que aterrissou perto da minha bota, levantando um pequeno ponto úmido na poeira. O leilão acabou, forasteiro. Ela é minha agora. Contrato assinado, testemunhas presentes. Então reabra o leilão imediatamente, respondi, encarando seus olhos pequenos, sem piscar nem tremer. Tirei as moedas do bolso do colete, um por um. Deixei cair na palma da minha mão esquerda, fazendo barulho claro de metal contra metal que chamou a atenção de todos. Eram moedas de prata. Morgan recém-cunhadas que eu tinha economizado durante 6 meses, trabalhando 16 horas por dia numa mina em Leadville, respirando poeira e medo, dinheiro que devia usar para começar vida nova em algum lugar mais ameno, talvez comprar um pedaço de terra, plantar milho ou trigo, ter algo meu finalmente. $30 em prata, 3 meses de trabalho. Eu compro o contrato dela agora mesmo, na frente de todo mundo. O leiloeiro hesitou visivelmente, olhando para Caleb tentando ler o que devia fazer, depois para mim medindo se eu era sério ou louco, depois para o dinheiro que brilhava na minha mão como promessa de algo melhor. Dinheiro é dinheiro em qualquer lugar. E 30 era significativamente mais que 20 e 50.
Ele começou a estender a mão. Caleb cuspiu de novo, dessa vez no chão, exatamente entre nós dois, marcando o território. Você não sabe com o que está se metendo, estrangeiro idiota. Essa aí é amaldiçoada desde que nasceu. Traz desgraça e morte para qualquer homem que encosta nela. Pergunte para qualquer pessoa aqui. 3 homens que tentaram usar ela para os próprios fins morreram em menos de um mês. O primeiro caiu do cavalo numa estrada plana e quebrou o pescoço de um jeito que nem os mais velhos conseguem explicar. O segundo foi picado por cascavel dentro da própria casa, onde nunca tinha havido cobra antes. O terceiro pegou febre alta e apodreceu vivo em 2 dias, enquanto o médico assistia sem poder fazer nada. Ela é marcada pelo próprio diabo, tem pacto com espíritos ruins. A multidão murmurou, concordando em coro, vozes se sobrepondo. Algumas mulheres fizeram sinal da cruz rápido e nervoso. Um homem gritou, deixa ela com quem comprou, você vai se arrepender, forasteiro. Eu olhei para a mulher pela primeira vez, de verdade, não como objeto sendo leiloado, mas como pessoa. Ela finalmente ergueu o rosto devagar, e o que vi me fez esquecer de respirar por um segundo inteiro. Os olhos eram escuros, como poços fundos cavados na terra árida, molhados de vergonha imposta e fúria contida que fervia por baixo. Mas também havia algo mais ali, algo indomável e selvagem, que nenhuma corrente de ferro ou contrato assinado em tinta preta podia quebrar ou domesticar completamente. Havia uma cicatriz fina e branca atravessando a testa de lado a lado como raio congelado, outra no queixo formando um iclo pálido contra a pele morena queimada de sol. Marcas circulares de ferro quente nos pulsos, formando braceletes permanentes de dor. Ela tinha 20 e poucos anos, mas os olhos pareciam carregar 50 anos de sofrimento acumulado. Mesmo assim, mesmo com tudo aquilo, havia dignidade inabalável ali. Ela não implorava com os olhos, não suplicava salvação. Apenas me olhava, como se estivesse medindo cuidadosamente se eu era mais uma besta para ser temida ou se havia alguma centelha de humanidade restante em mim. Eu assumo todos os riscos, respondi alto para todos ouvirem, sem tirar os olhos dela nem por um segundo. E se ela vier com você e tudo der errado, se você adoecer, se seu cavalo morrer, se sua casa pegar fogo, você vai virar bicho de 2 dias também. Caleb advertiu com voz ameaçadora. Então que seja, falei, ainda olhando para ela e não para ele. Mas eu pago o contrato integral agora e ela vem comigo imediatamente. Não amanhã, não depois. Agora, o leiloeiro finalmente aceitou meu dinheiro com mãos trêmulas, contou as moedas 2 vezes para ter certeza, mordeu uma para verificar se era prata de verdade e então rabiscou algo num papel novo que me entregou. Caleb cuspiu pela 3ª vez, agora na minha direção, mas sem acertar, e se afastou, resmungando maldições criativas em voz baixa sobre forasteiros idiotas e maldições indígenas. A multidão começou a se dispersar lentamente, claramente desapontada por não ter havido sangue ou briga. Eu estendi a mão direita para ajudá-la a levantar completamente da terra, onde ainda estava ajoelhada. Ela olhou para minha mão como se fosse armadilha ou truque. Recuou ligeiramente. Não encoste em mim, ela sussurrou com voz rouca de quem não fala muito há muito tempo, e naquele instante, preciso, o céu escureceu dramaticamente. Nuvens pesadas e negras cobriram o sol alaranjado em questão de segundos, como cortina sendo puxada. A chuva começou a cair, grossa e súbita e violenta, como se o céu inteiro tivesse se partido ao meio, derramando toda a sua dor acumulada de anos. Em segundos, estávamos encharcados. A praça virou lama vermelha. Ela chorava silenciosamente, lágrimas misturando com chuva. Ou talvez a chuva chorasse por ela. Eu não sabia mais distinguir onde terminava uma e começava outra. Você pode vir comigo sem medo algum. Eu disse devagar, abaixando a mão, mas não me afastando. Ninguém vai te machucar enquanto eu puder impedir. Isso eu prometo.
Ela limpou o rosto com as costas da mão suja de terra, esfregando os olhos. Olhou para mim como se procurasse sinais de mentira ou crueldade escondida nas expressões, estudando cada linha do meu rosto por tempo que pareceu eterno, e então assentiu uma vez apenas, movimento pequeno e cauteloso. Caminhamos juntos, sob a chuva torrencial que lavava a rua principal. Até a pensão onde eu estava hospedado havia 2 dias, uma construção de 2 andares com varandas de madeira apodrecida. A dona da pensão era uma viúva magra, de olhos duros como pedras de rio, vestido preto sempre, cabelos grisalhos presos num coque apertado. Ela me barrou na entrada com o corpo inteiro bloqueando a porta. Não aceito gente dela aqui dentro. Não quero problema com espíritos ruins, nem com clientes que vão embora com medo. Ela não é problema, respondi calmamente, embora sentisse raiva subindo. Ela é uma pessoa e está encharcada. Não importa o que ela é. Não entra. Então eu saio também neste exato momento, respondi, virando e subindo a escada externa para buscar minha mochila de lona com minhas poucas posses. Voltei em menos de 5 minutos. A viúva tinha os braços cruzados. Você vai se arrepender, moço. Todos se arrependem. Talvez, respondi, mas pelo menos vou poder olhar no espelho. Montamos meu cavalo baio juntos, ela na frente, eu atrás, segurando as rédeas, e cavalgamos sob a chuva cada vez mais forte, até os limites da cidade, onde as construções davam lugar a campos abertos e depois a mata rala. Havia uma cabana abandonada perto do rio que corria cheio e barulhento com a chuva, uma construção simples de troncos que alguém tinha começado e nunca terminou. O teto tinha buracos grandes, deixando ver o céu cinza. A porta de madeira pendia de uma única dobradiça enferrujada rangendo ao vento. Janelas sem vidro, apenas buracos abertos. Mas era abrigo da chuva. Era longe de olhos curiosos e línguas maldosas. Era um começo. Acendi uma fogueira com galhos secos que encontrei protegidos sob uma pedra grande e musgo. As chamas cresceram devagar, lambendo a madeira úmida, criando fumaça antes de criar calor. Ela se sentou longe do fogo inicialmente, encostada na parede de troncos, tremendo visivelmente, cabelos encharcados colados no rosto e pescoço, vestido grudado no corpo magro demais. Eu tinha uma manta de lã na minha mochila. Joguei para ela sem chegar perto. Ela pegou, cheirou desconfiada como animal testando comida e então envolveu o corpo. Ficamos em silêncio por tempo longo enquanto a chuva tamborilava no teto precário e pingava pelos buracos, formando pequenas poças no chão de terra batida. A fumaça subia, serpenteando até escapar pelas aberturas. Como você se chama? Perguntei finalmente, quando o silêncio começava a ficar pesado demais. Ela demorou tanto a responder que pensei que não ia. Então, com voz baixa, quase inaudível, eles me chamam de Lua Morta. E você? Insisti. Como você se chama quando ninguém está ouvindo? Ela levantou os olhos para mim. Estava chorando de novo, mas silenciosamente, sem soluços. Eu não sei mais. Faz tanto tempo que não tenho nome próprio que esqueci se algum dia tive. O silêncio pesou entre nós como pedra enorme no peito, dificultando respirar. A chuva diminuiu um pouco, mas continuava caindo firme lá fora. Então ela falou, muito devagar, como quem desentierra segredos que deviam ter ficado enterrados para sempre. Como quem abre ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Ela nascera numa aldeia Apache que ficava nas montanhas ao sul, lugar bonito com água corrente e árvores que davam sombra generosa. Tinha nome Apache, que significava algo relacionado ao amanhecer, mas não lembrava mais exatamente. Tinha mãe que cantava enquanto tecia cestos e pai que ensinava a rastrear animais, olhando apenas as pegadas na terra. Tinha uma irmã mais nova que ria muito. Quando ela tinha 7 anos, soldados vieram. Não havia guerra acontecendo naquele momento específico, não havia ataque para revidar. Mas vieram mesmo assim, porque a terra onde a aldeia estava era boa,
e homens brancos queriam. Queimaram tudo. As tendas, os cestos, as provisões de inverno. Mataram os homens que tentaram defender, mataram mulheres que tentaram proteger filhos. Sua mãe morreu na frente dela levando tiro no peito enquanto segurava a irmã pequena nos braços. As duas caíram juntas. Ela tentou correr, mas um soldado a pegou pelos cabelos. Um homem que não era soldado, mas estava com eles, homem de roupas de cidade e Bíblia debaixo do braço, a levou dizendo ao capitão que ia criá-la como filha cristã e civilizada, que ia salvá-la da barbárie. Mentira. Durante 8 anos ele a usou como criada, bateu nela com cinto quando errava, a trancou em porão escuro quando falava em Apache, queimou seu braço com ferro quente quando ela tentou fugir aos 12 anos. As cicatrizes que eu via eram apenas as externas. Aos 15 anos, ele a vendeu para pagar dívidas de jogo acumuladas. Desde então, ela passou de mão em mão como objeto, sempre carregando o estigma de trazer azar, porque os homens que a compravam tendiam a ter vidas miseráveis, mas não por causa dela, e sim porque homens que compram pessoas são geralmente miseráveis por natureza. Quando ela terminou de contar, a fogueira tinha diminuído para brasas vermelhas pulsantes. A chuva tinha parado. Havia apenas o som do rio correndo lá fora e o crepitar ocasional da madeira queimando. Ela me olhou com desafio nas feições molhadas. Agora você sabe, agora você vai me devolver para a cidade de manhã dizendo que mudou de ideia, não vai? Não, respondi firme. Não vou. Então o que você quer de mim? Todos querem algo. Ninguém compra contrato de trabalho por bondade. Nada que você não queira dar livremente, falei, olhando direto nos olhos escuros dela. Você não é propriedade minha nem de ninguém. Esse papel, mostrei o contrato que estava no meu bolso encharcado. Eu vou queimar amanhã. Você fica aqui ou vai embora, sua escolha. Se ficar, a gente conserta essa cabana juntos e divide o trabalho. Se quiser ir, eu te dou dinheiro para começar em outro lugar. Mas ninguém te toca sem sua permissão. Ninguém te usa. Acabou. Ela ficou me olhando como se eu estivesse falando língua estrangeira incompreensível. Então, pela primeira vez, vi algo que não era desespero ou raiva nos olhos dela. Era confusão misturada com algo que talvez fosse esperança cautelosa. Por quê? Ela perguntou. Por que você fez isso? Porque estava errado, respondi simplesmente. E porque alguém precisava fazer. Ela não confiou imediatamente e nem devia. Como poderia? Mas na manhã seguinte, quando acordei com o sol entrando pelos buracos do teto, ela ainda estava lá. E quando comecei a consertar o teto, tapando os buracos maiores, com galhos entrelaçados e barro úmido do rio, ela veio e ajudou sem eu pedir. Os dias se transformaram em semanas com trabalho constante. Tapamos os buracos do teto usando palha trançada e lona impermeável que comprei no armazém da cidade. Consertamos a porta colocando dobradiças novas que um ferreiro me vendeu sem fazer perguntas. Limpamos o chão de terra batida removendo pedras e nivelando. Fizemos 2 camas simples de galhos amarrados com corda, uma de cada lado da cabana, mantendo distância respeitosa. Construímos uma lareira adequada com pedras do rio empilhadas e barro como argamassa. Eu pesquei no rio usando linha e anzol, pegando trutas prateadas que pulavam na correnteza. Ela cozinhava e a comida tinha gosto de alecrim selvagem, sálvia que crescia perto das rochas, sal mineral e fumaça de lenha boa. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntei uma noite mastigando peixe temperado que derretia na boca. Com minha mãe, antes de tudo ser destruído. Era a primeira vez que ela falava da mãe sem a voz tremer. Consegui trabalho numa serraria 2 dias de cavalgada dali, cortando troncos que vinham das montanhas e transformando em tábuas para construção. Era trabalho duro que deixava os músculos doloridos e as mãos cheias de farpas, mas pagava honestamente. Ela ficava na cabana, mas não ociosa.
Plantou ervas medicinais ao redor da construção em fileiras organizadas. Colheu raízes nas matas próximas, seguindo o conhecimento que vinha da mãe e da avó. Fez chás que curavam dor de cabeça, inflamação, insônia. Preparou ungüentos com gordura animal e ervas que cicatrizavam feridas mais rápido. As pessoas começaram a procurá-la discretamente ao anoitecer, batendo na porta com vergonha, pedindo remédios que médico da cidade não sabia fazer ou cobrava caro demais. Ela atendia todos sem exceção, mesmo aqueles que tinham rido dela na praça naquele dia do leilão. "Por que você ajuda eles?" perguntei uma noite enquanto ela moía ervas num pilão de pedra. "São as mesmas pessoas que riram quando você estava sendo leiloada." Ela parou de moer, olhou para mim. "Porque cura é cura, não importa quem precisa. Dor não escolhe quem é bom ou ruim, e eu não vou me tornar o que eles são só porque eles foram cruéis." Eu entendi então que ela não era amaldiçoada de jeito nenhum. Ela era forte demais para um mundo que precisava que as mulheres fossem fracas e submissas, livre demais para pessoas que lucravam com correntes. Foi num sábado quente de outubro quando Caleb Thorne apareceu novamente. Ele trouxe 3 homens com ele, todos armados com rifles e revólveres nos coldres. Bateu na porta consertada com o cabo do revólver, fazendo barulho violento. "Vim buscar o que é meu por direito." Eu abri a porta devagar, bloqueando a entrada com meu corpo. "Ela não é sua nem de ninguém, nunca foi. Eu tinha direito de compra prioritário. Você me enganou na frente de todo mundo. Você perdeu num leilão público justo. Testemunhas presentes." Ela surgiu atrás de mim, vindo da lareira onde estava preparando sopa. Eu tentei impedir, estendendo o braço, mas ela empurrou minha mão gentilmente de lado e caminhou com passos firmes até ficar cara a cara com Caleb. Tão perto que podia sentir o bafo azedo de uísque que vinha dele. Não havia medo em seus olhos. "Você tem medo de mim, Caleb Thorne?" Ela perguntou com voz baixa, mas firme como pedra. Caleb deu um passo involuntário para trás. Os homens ao lado dele trocaram olhares desconfortáveis. "Eu não tenho medo de Índia nenhuma", ele respondeu, mas a voz tremeu. "Mentira", ela disse. "Você tem medo de que eu conte para sua esposa sobre as coisas que você fez comigo quando eu tinha 15 anos. Tem medo de que eu mostre as marcas que você deixou nas minhas costas com chicote. Tem medo de que as pessoas saibam que tipo de homem você realmente é quando ninguém está olhando." O silêncio que se seguiu era denso como breu negro. Caleb ficou branco igual cera de vela, depois vermelho como brasa, depois branco de novo. Os homens se afastaram. Um deles baixou o rifle. "Eu não sou amaldiçoada, Caleb. Você é, e vai carregar isso que você fez para dúzias de mulheres até o dia que morrer. E vai morrer sozinho porque sua esposa já sabe, e seus filhos vão crescer sabendo que tipo de pai tiveram. Essa é a sua maldição, não eu." Caleb montou o cavalo sem dizer mais nada, mãos tremendo. Eles nunca mais voltaram. Naquela noite ela me disse: "Eu quero um nome novo completo, Clara do Rio, porque eu renasci aqui perto da água corrente." Plantamos uma árvore juntos na manhã seguinte na margem do rio. Um salgueiro pequeno. Cavamos o buraco juntos. "Quando eu morrer um dia, quero ser enterrada aqui mesmo, onde a terra é livre e a água corre sem pedir permissão." Passaram-se os anos como água sobre pedras. A cabana virou uma casa adequada com 2 quartos. Lara abriu oficialmente um espaço de cura onde atendia doentes de toda a região. Parteiras vinham aprender. Crianças febris eram trazidas pelos pais. Homens feridos batiam à porta sangrando. Ela atendia todos sem distinção. Nunca cobrava de quem não tinha. Cobrava caro de fazendeiros ricos. O dinheiro ia para sementes, ferramentas, livros. Eu trabalhava, caçava, pescava e sempre voltava para casa. Nunca nos casamos oficialmente. Não precisávamos de papel para saber o que éramos. Companheiros, aliados, família escolhida. Numa tarde de primavera, 6 anos depois daquele dia do leilão, um grupo de 5 mulheres bateu à porta hesitantes.
Uma delas tinha o rosto roxo e inchado de pancada recente. Ele me bate toda semana. Ontem ele quebrou meu braço. Eu não sei para onde ir. Não tenho família, não tenho dinheiro. Clara abriu a porta completamente. Pode ficar até se sentir pronta. Ou para sempre, se quiser. A casa é grande o suficiente. A mulher ficou 3 semanas. Depois outra veio, outra. A casa virou refúgio permanente. Eu construí quartos adicionais. Plantamos horta maior, construímos galinheiro. O salgueiro cresceu forte e alto, tocando a água com os galhos longos, criando sombra circular perfeita. Quando Clara morreu finalmente, foi em paz completa, aos 62 anos, deitada na cama, cercada por dúzias de mulheres que ela tinha ajudado a libertar. Foi num outono dourado, quando as folhas do salgueiro caíam como chuva amarela. Ela fechou os olhos sorrindo, segurando minha mão enrugada, e simplesmente partiu. Eu a enterrei exatamente sob o salgueiro, como ela tinha pedido. Não coloquei cruz de madeira. Não recitei versículos bíblicos. Coloquei uma pedra grande e lisa que tirei do rio, e nela gravei as palavras que ela me pediu para escrever. Aqui descansa Clara do Rio. Ela não era amaldiçoada, ela era livre e ensinou outras a serem também. As mulheres continuaram vindo depois que ela partiu. Algumas ficavam, outras aprendiam e seguiam adiante levando conhecimento. Eu mantive a casa aberta até meus ossos não aguentarem mais o trabalho pesado. Então, passei a responsabilidade para 2 das mulheres que Clara tinha treinado. Antes de partir finalmente, plantei mais árvores ao redor do salgueiro original. Dezenas delas, cada uma com nome de mulher que tinha passado por ali. Hoje me dizem: há uma floresta pequena, mas densa, perto de Red Canyon, onde as mulheres vão quando precisam de paz, cura, recomeço. Elas chamam o lugar de Refúgio Clara. Há cabanas espalhadas entre as árvores construídas com madeira que eu próprio cortei anos atrás. Há hortas comunitárias onde crescem vegetais e ervas medicinais. Há silêncio quando necessário e riso quando possível. Homens não entram sem convite explícito. É território delas, santuário que nenhuma lei pode tocar, porque foi construído com suor e lágrimas e determinação de mulheres que se recusaram a permanecer quebradas. Eu nunca voltei lá depois de partir. Não precisei. Porque eu carrego Clara comigo em cada passo cambaleante que dou nesta idade avançada. Em cada ato de bondade que testemunho ou pratico, em cada vez que vejo alguém sendo humilhado injustamente e escolho intervir mesmo quando dói, mesmo quando seria mais fácil virar as costas e fingir que não vi. Ela me ensinou a lição mais importante que alguém pode aprender. Maldição não existe de verdade. Existe apenas medo, travestido de superstição. Preconceito disfarçado de sabedoria antiga, crueldade justificada por tradição. E medo se quebra irreversivelmente quando alguém finalmente ousa ficar de pé e dizer com voz que não treme: eu vejo você, eu acredito em você, você importa para o mundo, você merece dignidade simplesmente por existir. A chuva que caiu naquele dia, há décadas na praça empoeirada, nunca foi maldição divina ou sinal de espíritos malignos. Foi lamento do céu que testemunhou injustiça demais durante séculos e não aguentava mais ficar calado diante do sofrimento humano. E as lágrimas de Clara, misturadas com aquela chuva, não eram sinal de fraqueza ou derrota. Eram prova irrefutável de que, apesar de absolutamente tudo que tinha sofrido, de todas as violências que tinha suportado, de todas as vezes que tinha sido tratada como menos que humana, ela ainda sentia profundamente. Ainda era capaz de dor e esperança. Ainda era humana em sua plenitude. Ainda era completamente digna de amor, respeito e liberdade. Hoje, quando a chuva cai forte sobre o telhado desta pequena casa, onde vivo sozinho, esperando o meu próprio fim, que não deve demorar muito, quando fecho os olhos cansados de tanto ver mundo, eu a vejo nitidamente de pé
sob o salgueiro enorme que cresceu ao longo das décadas, cabelos longos e grisalhos soltos ao vento suave da primavera, sorrindo amplamente pela primeira vez desde que a conheci naquele leilão maldito. E eu sei, com a certeza absoluta de quem viveu cada segundo disso na própria pele, que a maior revolução que podemos fazer neste mundo, fundamentalmente cruel, não é pegar em armas de fogo e marchar contra palácios. Não é fazer discursos inflamados em praças públicas. Não é escrever leis perfeitas em papel caro. É escolher deliberadamente ver a humanidade plena e inteira em quem o mundo já decidiu descartar como lixo descartável. É plantar árvores pacientes onde havia apenas deserto estéril e pedras. É transformar dor pessoal paralisante em abrigo coletivo que protege outras pessoas. É transformar vergonha imposta violentamente em força própria conquistada com suor. É transformar silêncio forçado pela violência em nome escolhido livremente pela própria boca. Clara do Rio nunca precisou ser salva por mim ou por ninguém, como cavaleiro em armadura brilhante vindo resgatar donzela indefesa. Ela precisava apenas ser vista de verdade, como o que sempre foi desde o nascimento. Uma pessoa completa, com história própria, com conhecimento acumulado, com força interior, que sobreviveu a horrores que destruiriam homens que se consideram fortes. E quando alguém finalmente a viu, sem medo do desconhecido e sem julgamento prévio, quando alguém reconheceu sua humanidade integral, sem exigir que ela se curvasse ou se diminuísse, ela floresceu naturalmente, como aquele salgueiro plantado com cuidado, crescendo forte ano após ano e criando sombra generosa para absolutamente todos que vieram depois buscando o refúgio da tempestade. Não existe maldição maior e mais destrutiva do que a invisibilidade imposta sistematicamente, do que ser tratado como se não existisse, exceto quando algum homem poderoso precisa usar seu corpo ou seu trabalho. E não existe liberdade maior e mais transformadora do que ser finalmente reconhecido como humano pleno, digno de respeito e inteiro em sua complexidade, sem precisar provar seu valor para ninguém através de sofrimento adicional, sem precisar pedir licença humilde para existir ocupando espaço no mundo, sem precisar se curvar submissamente diante de quem tem poder temporal, mas não tem razão moral nem justiça verdadeira do seu lado. Clara me ensinou isso não com palavras bonitas, mas com cada ação diária, com cada pessoa curada, com cada mulher acolhida, com cada árvore plantada. E esse ensinamento, essa herança invisível, mas real, vale mais do que qualquer fortuna em ouro ou prata que eu poderia ter acumulado nesta vida breve e frágil que vivemos.